Seja muito bem-vindo ao Multiplix Eleições 2024. Após entrevistar os candidatos a prefeito de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, a Multiplix abre o mesmo espaço para todos os candidatos a vice-prefeito. Esta série de entrevistas é para que os candidatos a vice-prefeito tenham a oportunidade de apresentar seu perfil político e suas propostas para a cidade. O candidato terá 2 minutos para a apresentação, 3 minutos para responder a cada pergunta e mais 2 minutos para as suas considerações finais. As respostas serão cronometradas, garantindo a todos o mesmo tempo. Lembrando que o tempo que não for utilizado em uma resposta não poderá ser acumulado para a próxima. As regras desta entrevista foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Neste programa, converso com Rogério Alves, candidato a vice-prefeito de Nova Friburgo pelo Partido da Mobilização Nacional, PMN, que representa a coligação Humaniza Nova Friburgo, ao lado do candidato a prefeito Sérgio Loubach, do Partido Republicanos. Rogério, seja muito bem-vindo ao estúdio da TV Multiplix. Obrigado pela presença. E, candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua apresentação. Obrigado. Eu quero primeiramente agradecer esse espaço. Isso é importantíssimo, né, para a democracia, para as pessoas nos conhecerem, para que as pessoas utilizem ali esse poder de escolha. Eu sou Rogério Alves, eu sou candidato na nossa chapa Sérgio Loubach e Rogério, e nós escolhemos muito bem ali o nome Humaniza Nova Friburgo que você citou. Eu tenho 61 anos, estou em Friburgo há 50 anos, sou um friburguense de coração, sou cidadão friburguense por ter um título, sou apaixonado por essa cidade. Sou casado com a Jo, tenho 2 filhos maravilhosos, a Thaís e o Tomás. Tenho um pequeno escritório de representação comercial no mercado têxtil, uma ação tão importante para Nova Friburgo, envolvendo aí os revendedores e as confecções. E quando estava me preparando, Kessia, para me aposentar, surge esse novo desafio. E as pessoas têm me perguntado, Rogério, conhecendo você, né, nesse momento, por que você aceita isso? E eu digo que é exatamente por isso, por essa visão de desafio, por gostar de desafios. E as pessoas que me conhecem sabem disso, e as pessoas que não me conhecem, durante todo esse processo, até o dia 6 de outubro, vão me conhecer, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande acordo para que tudo dê certo lá no dia 6. Com certeza. Bem, candidato, agora vamos às perguntas. Vamos lá. Por que o senhor decidiu se candidatar ao cargo de vice-prefeito de Nova Friburgo? Como eu disse, nós estávamos nos preparando, nós, família, estávamos nos preparando para uma nova fase da vida, né, e a gente nunca sabe o que a vida nos prepara. E o convite veio e eu repensei muito, porque eu estava num processo de aposentadoria, de começar a diminuir as atividades profissionais. E como eu disse, as coisas não acontecem por acaso, eu não acredito no acaso, eu acredito que nós temos algumas tarefas e a vida se propõe a nos convidar. E ela nos convidou para aceitar esse desafio. O Sérgio Loubach é um amigo de alguns anos e ele foi muito astuto, ele foi muito inteligente, como é uma característica dele. Ele me propôs a conhecer o projeto de governo, a participar na construção inicial desse projeto de governo. E quando a gente começa a fazer o fechamento, ele começa a insistir na minha opinião do projeto. E quando eu realmente já meio cansado, né, sem compreender direito o que estava acontecendo, de dizer que o projeto era realmente maravilhoso e muito bem construído, ele me convida para ser o seu vice. E aí eu começo a compreender que a aposentadoria e a diminuição que eu vinha propondo para mim mesmo e para minha família nas atividades profissionais tinham, na realidade, uma grande finalidade. Converso com a família, eu acho que a família é a base disso tudo, e a família resolve, como sempre, me apoiar. Minha esposa é uma companheira maravilhosa, meus filhos, os amigos, ouvi os amigos, e fiz questão também, Kessia, de que o Sérgio conversasse com os amigos e com a família dele e ouvisse deles a opinião sobre a minha entrada nesse projeto, sobre a minha candidatura a vice-prefeito.
E como nós chegamos a um consenso e como isso foi muito bem aceito, eu resolvi aceitar porque eu adoro desafios. Eu fico muito animado quando me dizem, você não vai conseguir. Eu fico muito entusiasmado quando me dizem, isso não é para você. E eu digo para você que está nos assistindo, não aceite que as pessoas te cerceiem, que as pessoas te limitem, que as pessoas estabeleçam para você os seus limites. E é isso que eu faço nesse momento. Eu busco retribuir para essa cidade que me recebeu lá aos 11 anos de idade, já fazem lá, se vão 50 anos, eu busco retribuir para essa cidade tudo que eu recebi, tudo que eu senti de acolhimento, porque essa cidade é maravilhosa, a população é maravilhosa e hoje eu sou um friburguense de coração e pretendo terminar essa jornada em Nova Friburgo. Bem, e quais são as suas qualificações e experiências para exercer o cargo de vice-prefeito? Eu venho da iniciativa privada, né? Eu tenho, como eu disse, eu tenho um escritório de representação comercial há 35 anos aqui em Nova Friburgo. Eu fui formado na iniciativa privada, eu sou um autodidata, eu não tenho formação superior. As dificuldades eram muito grandes quando nós chegamos em Nova Friburgo para a nossa família, que se resumia a minha mãe e eu. Né? Então, eu parei os meus estudos no antigo 2º grau, sou um autodidata. Acabei me transformando num especialista do mercado têxtil. Hoje o nosso escritório é considerado um dos grandes escritórios do Brasil e a gente foi se preparando para a vida, encarando todos os desafios. Eu acho que a gente tem que estar aberto e conforme a vida foi caminhando, o progresso, a tecnologia, tudo foi chegando, nós fomos nos adequando, fomos nos colocando à disposição de aprender. Eu tenho um sentimento muito grande com a escola, talvez um pouco de frustração por ter parado os meus estudos lá no início do antigo 2º grau, de dizer para as pessoas, meu sonho era ser professor. E eu acabei realizando isso. Acabei realizando isso porque nesse aprendizado, nessa qualificação, nesse processo de me aperfeiçoar dentro da minha profissão, eu acabei me transformando num palestrante. E hoje, até o começo da campanha, eu aceitava convites para viajar pelo Brasil inteiro falando de motivação, de união, de equipe, de construção de lideranças, de divisão de responsabilidade. E isso faz com que eu, inclusive, me sinta um professor quando eu estou, né, fazendo essa palestra. Então, eu realizei mais um sonho na minha vida. E eu me sinto muito preparado para esse desafio, porque eu já estava começando a pensar em diminuir as minhas atividades profissionais, mas eu nunca diminuí, nunca pensei em restringir o processo de aprendizado. Eu acho que isso vai ser um grande aprendizado e eu vou poder usar, junto com o Sérgio Lobac, que tem a expertise, que tem a experiência no mundo político, eu vou poder utilizar e agregar, junto com ele, essa expertise no campo da iniciativa privada que foi a minha vida inteira. E eu acho que nós vamos profissionalizar a administração friburguense, eu acho que nós vamos trazer para essa equipe pessoas qualificadas, porque a iniciativa privada exige isso. Né? Nossa campanha está entrando num ponto agora onde nós estamos convidando esses bons nomes para compor o nosso secretariado, e eu acho que essa capacidade de liderança vai ajudar muito. Em entrevista ao portal Multiplix e à TV Multiplix, os candidatos a prefeito destacaram os principais desafios de Nova Friburgo. Na sua opinião, quais são os maiores desafios que a cidade enfrenta hoje? As pessoas dizem que eu rio pouco, que eu tenho dificuldade em sorrir. E cada vez que eu ando por Nova Friburgo, e eu tenho andado muito, nossa união, eu e Sérgio Lobac, começou há 4 meses atrás, talvez um pouco mais. E a gente vem andando em Nova Friburgo, a gente vem ouvindo os setores de Nova Friburgo, e eu vou ser muito sincero para você que está nos assistindo. Eu tenho sentido cada vez menos vontade de sorrir, porque eu tenho andado por lugares de Nova Friburgo que eu não conhecia, que você talvez não conheça e não faça ideia que existam.
E isso me trouxe uma responsabilidade maior, porque a situação é muito pior do que eu pensava. A responsabilidade é muito pior do que eu pensava. Todas as pessoas falam da saúde, da educação, né? Eu estou até enumerando, acho, na importância que eu acredito, né? Hoje os grandes gargalos, os grandes problemas da administração em Nova Friburgo começam na saúde, passam para a educação. A educação é a base de tudo isso. Eu digo do meu autodidatismo, da minha disposição de aprender, e a gente visita escolas, visita comunidades e a gente percebe qual grave são os problemas. Então eu acredito que os grandes desafios hoje para Nova Friburgo é humanizar, é trabalhar. Nosso lema, nossa coligação tem essa chancela, esse slogan de humaniza Nova Friburgo. E nós vamos começar pela saúde, nós vamos cuidar da educação, nós vamos cuidar da infraestrutura dessa cidade, porque quando você caminha por alguns bairros, por alguns distritos dessa cidade, você vê o distanciamento que existe do poder público em relação à população. Problemas que eu considero, com a minha expertise, com a minha capacidade de análise, vinda da iniciativa privada, problemas fáceis de resolver, simples de resolver, não são solucionados. Ou seja, existe uma invisibilidade da população. Algumas partes, alguns setores da população entraram num processo de invisibilidade. O poder público não consegue vê-las. Não vendo-as, eles não conseguem a solução. Então nós acreditamos muito que esses grandes problemas têm que ser começados tem que se começar a abordar, tem que se começar a enfrentar de uma forma lúcida, clara, profissional, e eu friso e digo muito nas minhas falas, é necessário uma capacidade muito grande administrativa para a solução e para compreender Nova Friburgo. E é isso que a gente vai fazer. Bem, e quais são suas propostas para enfrentar esses desafios? Eu acho que o primeiro momento, nós tivemos uma experiência muito interessante essa semana visitando o GT lá na ARP. E as pessoas falaram, os candidatos, 4 candidatos estavam presentes, né, menos o prefeito atual. E todas as pessoas demonstraram uma grande capacidade, estudaram sobre o tema, sobre o problema principalmente dos resíduos sólidos em Nova Friburgo. E no final, o Sérgio Lobac, como sempre, quebrando um pouco o protocolo, ele é especialista nisso, ele me deu a palavra na segunda rodada e eu dei a minha opinião sobre essas soluções dos grandes problemas de Nova Friburgo. Eu acho que nós, gestores, nós que estamos nos propondo a gerir, nós temos que ser generalistas, nós temos que ter uma visão mais ampla, holística realmente, de uma cidade como um todo. E nós temos em Nova Friburgo, como tínhamos lá naquele momento, os professores, os especialistas naqueles problemas, no PlanSab e na solução dos resíduos sólidos. E eu fiz essa colocação lá dizendo para eles que nós estaremos abertos a trazer para dentro da prefeitura especialistas em cada setor. Eu tenho tido experiências muito interessantes nesta caminhada de 4 meses, porque a nossa coligação ela não começa e não se fecha com o prefeito e com o vice-prefeito agora. Nós estamos junto há 4 meses trabalhando. Então nós estamos, e eu conheço todo o projeto, conheço todo o plano. E se nós trouxermos pessoas qualificadas para dentro, como dei a solução lá dos resíduos sólidos, nós temos os especialistas, nós temos esses experts em cada setor. Então por que não trazê-los? O governo tem que estar aberto a utilizar esses potenciais, e principalmente potenciais friburguenses. Não tinha ninguém lá nesse encontro de fora, eram pessoas de Friburgo. Então nós vamos estar abertos a trazer pessoas especialistas para cada setor, para a saúde, para a educação, trazer para dentro do governo, porque esses tesouros, essas capacidades, essas pessoas estão em Nova Friburgo, são de Nova Friburgo. E nós vamos estar abertos a trazer essas pessoas para dentro do governo, porque será uma administração técnica, mas humanizada, valorizando
o funcionalismo, valorizando essas capacidades friburguenses para que nós administremos essa cidade de forma diferenciada, humanizada, olhando para você, olhando para o friburguense. Porque até agora, e até o dia 6 de outubro, eu fui um eleitor, eu fui só um eleitor. E agora eu deixo de ser um eleitor para ser um administrador, porque inclusive essa é uma proposta de nós administrarmos Friburgo de uma forma diferenciada. Bem, candidato, agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta continuaremos a entrevista com Rogério Alves do PMN, candidato a vice-prefeito de Nova Friburgo pela coligação Humaniza Nova Friburgo. Até já! Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito de Nova Friburgo. Aqui com a gente, representando a coligação Humaniza Nova Friburgo, Rogério Alves, do Partido da Mobilização Nacional, PMN, que compõe a chapa com o candidato a prefeito Sérgio Loubach, do Partido Republicanos. Candidato, qual modelo de gestão é mais adequado para a administração de Nova Friburgo e como o senhor pretende colaborar com o prefeito para implementar esse modelo? Kécia, nós temos um combinado desde o início das nossas conversas, que já, como eu disse, já se vão mais de 4 meses, de nós administrarmos conjuntamente a cidade. O vice-prefeito não vai ter o papel que normalmente a gente conhece ou que normalmente teve até hoje. O nosso acordo é que nós administremos a cidade de forma conjunta, de forma a ampliar o poder de ação, ampliar o poder de administração. Eu venho também de um momento onde o terceiro setor é muito importante na minha vida. Eu estou há quase 30 anos no terceiro setor, eu trabalhei durante todos esses anos na filantropia, na assistência social, e não no assistencialismo, mas sempre visando, né, a assistência social. E eu tive um trabalho muito diferenciado dentro de uma instituição renomada de Nova Friburgo, que é o Lar Abrigo Amor a Jesus. Durante 25 anos eu participo dessa diretoria e nós aplicamos lá uma administração departamentalizada, onde cada setor, cada departamento tem a sua autonomia e a sua responsabilidade. Reuniões periódicas que não são feitas dentro da Prefeitura de Nova Friburgo, pelo menos nos últimos anos, não se tem notícia de reuniões do secretariado. Então, o que vai acontecer dentro da Prefeitura a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem é a formação e a estruturação de secretarias independentes, autônomas e responsáveis. Nós vamos coordenar esse trabalho. Nós vamos montar uma equipe realmente competente e nós vamos estabelecer metas, características da iniciativa privada, metas que visam um objetivo maior. Então nós vamos avaliar no começo agora semanalmente, depois mensalmente, semestralmente e anualmente. Nós temos esse plano, nós temos essa estrutura do nosso plano de governo e nós vamos executá-lo assim. O que nós vemos para diferenciar e fazer com que a administração pública funcione realmente como ela deve funcionar é dar autonomia. Secretarias com autonomia, com responsabilidade, traçando para essas secretarias e, consequentemente, para os seus secretários, responsabilidade, meta e objetivo, visando sempre o bem-estar da população, o bem-estar e a melhoria e o crescimento desse município, porque nós estamos vindo aí de 16 anos, né, que nós não reelegemos um prefeito. Então a última reeleição foi lá na doutora Saudade. Então vai ser diferente, será diferente de forma responsável e competente. Autonomia e responsabilidade. Bem, agora falando sobre propostas. Como o senhor vai atuar para garantir que as suas propostas sejam colocadas em prática? As minhas propostas são as propostas do meu candidato a prefeito, Sérgio Loubach. Porque, como eu disse, o que nos diferencia nessa campanha é isso. Nós construímos um plano de governo juntos. Eu não entrei agora no final, no momento das convenções ou às vésperas das convenções. Eu entrei nesse projeto há 4, 5 meses atrás. E, como eu disse, eu sonho Nova Friburgo há 30 anos.
Porque eu lidando dentro da instituição, lidando no campo do terceiro setor, eu conheço a administração pública, porque ela sempre me faltou como apoio, como base, e ela sempre conseguiu dificultar a ação do terceiro setor. Então nós estamos entrando num momento diferenciado, não existe meus planos, os meus desejos, o que existe é uma convergência de ideias, uma convergência de planos positivos e que nós vamos executar juntos, nós vamos executar de forma tranquila, equilibrada, porque o objetivo, não tem um objetivo do Sérgio Lobac e um objetivo do Rogério Alves. Nós temos um único objetivo, é fazer uma administração diferenciada em Nova Friburgo e mostrar que é possível fazer de forma diferente, de forma eficiente e, além de tudo, humanizada, o que não acontece nos últimos anos em Nova Friburgo, onde não se olha para as necessidades das comunidades. É o que eu disse, eu tenho visitado lugares em Nova Friburgo, caminhos, estradas, bairros, distritos que eu não conhecia e que você ficaria assustado de visitar. E nós vamos olhar para essa população, nós vamos olhar para esses recantos de Nova Friburgo que estão invisibilizados, como eu disse anteriormente. Vai ser uma administração diferenciada porque não existe um vice e um prefeito. Existe sim uma união perfeita, equânime, realmente equilibrada de objetivos. Nós não temos objetivos políticos, nós temos objetivos de realizar uma administração a ficar na história dessa cidade. Quando você, hoje, tem como referência ainda governos como o Dr. Heródoto e do Dr. Paulo Azevedo, algo está errado, algo tem que ser mudado, porque nós temos que ter referências mais atualizadas, porque o mundo passou, nós estamos falando de 25, 30 anos atrás. Algo tem que ser feito diferente. E essa coligação Humaniza Nova Friburgo vai entrar positivamente para a história de Nova Friburgo. Você tenha certeza disso. Eu não abandonaria os meus negócios, as minhas pretensões profissionais para fazer um trabalho pífio ou de baixa estatura. Eu entro nessa missão, nesse trabalho, com Sérgio Lobac, não atrás do Sérgio, mas ao lado do Sérgio. Essa é a nossa proposta com você. Bem, candidato, caso ocorram divergências de opiniões com o prefeito, como o senhor garantirá a continuidade de uma gestão colaborativa? Esse é um problema também, né, que a gente vive atualmente no município e nós temos já divergências. E são 5 meses de convivência e não pensem, né? Eu não vou brincar com você que está nos assistindo, que essa convivência tenha sido pacífica, harmoniosa e tranquila. Eu tenho uma personalidade muito forte, assim como o Sérgio Lobac, e quando essas duas personalidades trabalham junto, vai haver atrito. Mas nós temos, como eu disse, um objetivo maior, que tem que desprender-se e tem que descolar-se da nossa personalidade. Nós temos e estamos entrando nesse projeto com uma finalidade maior, que é realizar um trabalho diferenciado, que é fazer e mostrar que é possível fazer uma administração de forma equilibrada. E nós temos que estar equilibrados, temos que ter acima de nós um objetivo maior. E nós já divergimos em vários pontos, como eu disse, nós construímos juntos esse plano de governo, nós planejamos, começamos a sonhar, transformamos esses sonhos em planos, porque tudo começa no sonho. Se você não sonha, nós sonhamos, planejamos e agora está chegando a hora de nós colocarmos em prática. E nós não vamos deixar a nossa personalidade, o nosso ego intervir nesse processo, porque o trabalho é maior, a finalidade é maior e nós não somos mais crianças. Eu tenho 61 anos de idade. O meu candidato, o meu amigo e hoje o meu irmão Sérgio Lobac vai completar 61 anos, então nós vamos juntar esses 122 anos de experiência para que nós não sejamos contaminados, não sejamos prejudicados pelo ego. Nós temos um objetivo maior, nós temos pessoas ao nosso lado, nós temos famílias, nós temos que dar satisfação para essas pessoas. Quando você entra, e eu penso assim, entrando pela primeira vez na vida pública, quando você entra na vida pública, realmente você tem que estar disposto a fazer sacrifícios.
mas eu sempre vou impor as minhas ideias, sempre vou defendê-las, mas vou ter humildade para, no momento preciso, como eu disse, diante dos técnicos, diante dos especialistas, reverter e rever os meus pontos de vista. Eu fiz isso a minha vida inteira, aprendendo e me adequando. Eu sou chamado ainda no mercado têxtil, fui chamado pela primeira vez de dinossauro. E eu disse, não sou um dinossauro nesse mercado, porque os dinossauros foram extintos. E eu estou até hoje no mercado, sempre nos primeiros lugares do ranking de venda. E é essa expertise, é essa experiência, é essa tranquilidade em relação ao meu ego que eu vou levar para dentro do gabinete para que nós trabalhemos em tranquila harmonia a benefício da população. O senhor se sente preparado para substituir ou suceder o prefeito, caso seja necessário? Eu me sinto tranquilo em relação a isso, Kessia. Sabe, tenha certeza, você que está nos assistindo. Sabe por quê? Porque eu conheço esse projeto de governo. Eu ajudei a construir. Eu participei de todas as reuniões que aconteceram às quintas-feiras. Eu conheço, eu ajudei a colocar cada tijolinho. Eu opinei na colocação de cada tijolo desse projeto. Então, na ausência do prefeito, na ausência do meu amigo Sérgio Lobac, tenho certeza que eu estou preparado, porque eu não entrei nessa viagem agora. Eu não peguei carona nessa viagem. Eu estou preparado e eu tenho uma visão. Eu tenho um sentimento muito profundo quando eu lido com Sérgio Lobac. Ele é uma mente aberta, é um democrata, é uma pessoa que está sempre me ouvindo e dá, às vezes, uma importância tão grande às minhas opiniões que eu percebo que ele... é fácil para ele, sabe? Por ser um democrata e por ter um ideal maior do que a personalidade, do que o ego. Eu sinto nele a facilidade de administrar, de conversarmos, e às vezes em 30 minutos de conversa nós resolvemos problemas e questões, estabelecemos metas, criamos planos que eu tenho certeza que outras pessoas levariam dias talvez, porque a nossa conversa é franca, objetiva e reiterando, e mais uma vez, sem o medo de ser insistente nisso, porque eu acho muito importante. Nós temos um objetivo maior. Nós queremos entrar para a história dessa cidade como um grupo administrativo capitaneado pelo prefeito Sérgio Lobac, que vai ficar na história positiva desse município. Eu não abandonaria minha família, minha vida, para me dedicar 24 horas a essa administração. Porque, pelo que eu tenho visto dessa cidade, Kessia, é preciso muito trabalho. E a gente brinca internamente, piada interna, como se diz, que você vai votar no 10, você vai votar em Sérgio Lobac e vai levar 2 prefeitos. Você não vai levar um prefeito e um vice. Por isso eu me sinto capacitado. E eu não assumiria, aos 61 anos de idade, de forma alguma um compromisso que eu me sentisse inseguro ou incapaz de realizar. Eu sou um homem de ação, eu sou um homem de resultados. E como eu disse, quer conhecer uma ação minha, quer conhecer um trabalho meu, faça uma visita ao Lar Abrigo Amor a Jesus e veja o que, sem recursos, sem apoio do poder público, nós fizemos nos últimos anos. Nós transformamos um asilo num lar, que abriga cidadãos friburguenses. E talvez por conviver nessa realidade, eu tenha dificuldade de sorrir. Bem, estamos caminhando para o encerramento dessa entrevista. Candidato, o senhor tem 2 minutos para as suas considerações finais. Eu quero falar com você, sabe? Com você, cidadão friburguense, que como eu, vive nessa cidade, ama essa cidade. Eu, desde a minha chegada em Friburgo, no ano de 1975, eu moro do Jardim Ouro Preto para lá. Um lugar que as pessoas têm dificuldade até de identificar. E muitos friburguenses nunca passaram do Jardim Ouro Preto para lá. E eu conheço essa cidade. Eu conheço essa cidade porque quando nós trabalhamos com assistência social, quando nós trabalhamos no terceiro setor, você conhece. E agora, nesta campanha, nesta caminhada, nós estamos visitando as ruas, os bairros, os distritos, os lugares mais escondidos das câmeras e da visão do friburguense. E o que nós queremos realmente
é que você nos dê um voto de confiança. Porque como cidadão friburguense, eu não me proporia a esse cargo, a esse grande desafio, se eu não estivesse pronto. E tenha certeza, eu e Sérgio Lobac vamos fazer uma administração muito diferenciada. É como eu disse, ele vai ter a mão no leme, mas eu vou estar ali ao seu lado. E você sabe que eu moro em Conselheiro, que eu nunca vou mudar de Conselheiro. Eu gosto daquele lugar, a família está toda ali. E eu vou andar na rua. Nós vamos andar na rua, nós vamos olhar nos seus olhos, nós vamos olhar para você. Nós não vamos nos cercar de seguranças. Nós vamos continuar tomando café na Alberto Brown, nas padarias, batendo papo, anotando o seu telefone, visitando a sua loja como nós temos feito, porta a porta, pé no chão. É uma campanha diferenciada, inclusive nisso, nos valores e no poder aquisitivo. Confie em nós, porque a partir do ano que vem vocês terão um prefeito e um vice-prefeito que ama essa cidade. Obrigada pela participação, candidato. E lembrando que as entrevistas serão exibidas na grade de programação da TV Multiplix uma vez por dia e em horários alternados. A ordem de veiculação do primeiro dia de exibição, que servirá de parâmetro para um rodízio nos dias subsequentes, será por ordem alfabética, critério que foi aceito por todos os candidatos. Assim, após a exibição inicial, a primeira entrevista apresentada será a última do dia seguinte e assim sucessivamente. Você acompanha outras informações sobre o período eleitoral no portal multiplix.com e na programação da TV Multiplix. A Multiplix acredita que as entrevistas com todos os candidatos a vice-prefeito ajudam você, eleitor, a escolher o melhor para Nova Friburgo. O seu voto é fundamental para a democracia. Obrigada pela audiência. É a Multiplix nas eleições municipais de 2024.